Eu li, peço permissão ao Caio, eu li parte das suas propostas. São propostas que realmente agradam: a diminuição do tamanho do Estado, na questão da segurança pública, na economia, uma menor intervenção do Estado, portanto, uma economia liberal, diminuir o número de cidades, você falou. Não é muito utópico, porque o sistema está podre, o Renan Santos. Como é que você faz isso com um Congresso que não vai mudar muito e que adora os mamilos do poder, das emendas parlamentares, tanto na Câmara como no Senado? A República está apodrecida. Como é que você não vai ser um Dom Quixote? Não, na verdade, o problema... E o que você deixa dessa campanha, a presidência da República, ganhando ou perdendo? Vamos lá. A primeira pergunta é a viabilidade das minhas propostas. Se você reparar, as minhas propostas elas são absolutamente normais. O Brasil é um país tão absurdo que você fazer o normal se tornou uma revolução. Então, quando a gente fala, o Brasil, ele está tomado de municípios, assim, é um número bizarro, agora tem mais de 5.500 tantos municípios. Quando você olha esse número, você fala, isso não é normal. Boa parte desses municípios, mais de 2.000, tem como principal atividade econômica a administração pública, ou seja, dinheiro público. Os municípios, portanto, são ficções. Qualquer administrador público racional falaria, vamos fundir esses municípios. Isso não é revolucionário, não deveria ser. Mas no Brasil soa revolucionário, soa quixotesco, como você colocou, porque no Brasil a gente nunca faz o básico. No Brasil, quase 94 milhões de pessoas estão vivendo em alguma medida de auxílios, e a população é de 213 milhões. Quando você tira as crianças, os jovens que não trabalham e pessoas que têm, vamos dizer, problemas de saúde incapacitantes, a gente percebe que a maior parte das pessoas não está trabalhando e produzindo, está dependendo do Estado. E a gente acha isso normal também. A gente acha anormal no Brasil... Ou melhor, a gente acha revolucionária a ideia de que um bandido reincidente que te assalta 2 vezes, ele tenha que ficar em cana por mais de 15 anos. Nos Estados Unidos é assim, nos Estados Unidos você sacou uma arma em público e eventualmente ameaçou alguém, nem roubou, ameaçou alguém, são décadas na cadeia. Aqui no Brasil o cara sai depois de meses se ele te comete um assalto à mão armada, rouba teu celular. E aí eu falo, não, vou aumentar as penas. Mas cuidado, isso é revolucionário. O problema é fazer o básico parece revolucionário porque ninguém tem vontade política. Há um problema de vontade política, de fazer sacrifícios pela vontade política. E eu vou dar alguns exemplos históricos de pessoas que conseguiram fazer, de pessoas diferentes. O Fernando Henrique Cardoso... Conseguiu. E ele não era um homem popular, ele era um sociólogo. Se botasse ele pra conversar aqui, ia ser chato pra caramba. Dito isso, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu passar mais do que qualquer outro presidente. Michel Temer conseguiu passar várias coisas no governo dele. Sim, na reforma trabalhista, querendo ou não, foi positivo. Exato. Quer mais uma? Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, ele fez a abertura comercial do Brasil, fez alterações no início do mandato dele na Constituição. Não estou aqui julgando... Errou muita coisa, mas na economia ele deu um passo importante. Exato. Então, assim, eu não estou nem fazendo um julgamento final dos mandatos dele. Estou falando assim, quando quer, faz. E aí eu posso voltar no tempo, eu vou encontrar outros presidentes que, quando quiseram, com os mesmos problemas que nós temos, fizeram. Juscelino Kubitschek... No início do mandato, né? Sim. Sempre no início, com popularidade em alta. Em defesa do Fernando Henrique, ele fez isso nos 2 mandatos dele. A gente vai botar a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é uma lei que bota bandido do centrão, político do centrão na cadeia, se não andar na linha. Passou no governo dele. Ele quase passa a reforma trabalhista e quase passa uma previdenciária no mandato dele. Faltou uma merrequinha para ele passar. Então ele realizou. Quando eu volto no tempo, Juscelino Kubitschek realizou. Quando eu volto no tempo... O próprio Vargas, por mais que foi um ditador no período que ele foi presidente, ele realizou algumas coisas. Então, quando o presidente quer e há um trabalho assim, focado, ele realiza. O problema é... Eu jogo o desafio para todo mundo que está nos assistindo. Qual era a proposta do Lula quando o Lula entrou no poder? As pessoas não vão lembrar. Não tinha proposta. O Lula, ele não apresentou um plano de governo quando ele ganhou. O Lula sequer tinha apresentado quem ia assumir a economia. O Lula ganhou falando que ia dar picanha. Ele fez uma carta, né? Carta aos brasileiros. Em 2002. Isso, para acalmar o mercado, porque ninguém imaginava o que ele poderia fazer, um candidato de esquerda vencer. Aliás, o único candidato que começou a esquerda a governar o Brasil, basicamente, sempre foram militares e presidentes da direita, né? Nós temos, na verdade, uma esquerda. Só João Goulart, que também tinha primeiro-ministro... O Tancredo Neves, mas se a gente for ver na história, a partir de Lula e Dilma,
que a gente pode ter no primeiro mandato do Lula, que surfou na onda do Fernando Henrique. Depois nós tivemos uma gastança pública imensa, né? O Estado pesado. Veja os Correios aí quebrado, um rombo atrás do rombo e não se privatiza. Sim. Deixa eu fazer uma última pergunta da minha parte, pelo menos, e aí me permita te provocar um pouco. Deve provocar, fique à vontade, Não por precisa favor. ser a última, não. Pode ser Você bastante. falou que o Nicolas é uma farsa, você falou que o Lula é corrupto, que o Flávio é corrupto. Atacou esquerda e direita. Ganhando a eleição, seu partido ainda é um partido pequeno, minoritário. Como é que você vai governar? Bom, primeiro, se eu ganhar a eleição, coisa que eu vou trabalhar muito seriamente para conseguir, significa que eu também vou fazer uma bancada grande. Então, meu partido não será mais um partido pequeno. Se eu ganhar a eleição vindo de um partido que está na sua primeira eleição, eu só o farei por ser parte de uma eleição que será plebiscitária. E o que é uma eleição plebiscitária? O tema da eleição será destruir o crime organizado. A pessoa vai votar na urna 14 se ela quer derrubar o crime organizado. E se ela não quiser derrubar o crime organizado, se ela não quiser prender e matar as lideranças do crime, ela vai votar 22, ela vota 13. É um plebiscito. Se passar este plebiscito, o presidente da República estará eleito, e de acordo com a crítica que eu fiz ao Lula, ele vai ser eleito claramente com um programa. O meu programa é muito claro. Eu vou fazer uma reforma fiscal, eu vou destruir o crime organizado e vou mudar as leis penais, leis de processo penal, leis de execução penal, e vou fazer uma reforma administrativa. Esse é um objetivo. Cumprir esse meu objetivo, eu não vou precisar ficar 8 anos. Eu quero fazer essas reformas, vou cumprir meu papel, e aí eu volto para ser militante, para fazer minhas lives, para fazer outras coisas que eu gosto de fazer. É igual o Cincinnatus que teve em Roma. Cumpri meu papel, ele cumpriu o papel dele por Roma e foi morar no campo, foi morar numa fazenda. Eu não vou morar na fazenda, não sou fazendeiro. Mas eu vou ficar em São Paulo, vou ficar rodando aqui no interior de São Paulo, fazendo meu trabalho, ajudar o Ítalo virar prefeito, ajudar o partido a crescer e ajudar o Brasil a ficar um lugar melhor. Não tenho nenhum apego em ficar morando em Brasília, não quero morar em Brasília. Quero ter minha banda de rock, aliás, vou tocar no Lollapalooza. Então, é isso, eu não quero ficar preso no mundo da política, eu quero fazer o que precisa ser feito. Tá. E nisso eu vou conseguir um compromisso. Porque todo mundo sabe que os partidos se vinculam a uma coisa, a ideia de reeleição. E aí eles sabotam o governo vigente com a ideia de que, poxa, se eu sabotar ele não se reelege e eu consigo fazer parte de um arranjo novo. Eu não vou querer me reeleger. Eu quero fazer apenas um governo, e é um governo que vou fazer essas reformas mudam a história do Brasil. Portanto, os termos da negociação ficam muito mais simples. Renan, você vive do quê? Você é formado no quê? Vive do quê? Eu abandonei a faculdade de Direito da USP, eu passei em Direito na USP, era um aluno muito bom na escola, entrei na faculdade de Direito, larguei e aí eu virei empresário. E comecei a trabalhar com empresas metalúrgicas que passavam por dificuldades, recuperei algumas, vendemos e tal. Quer dizer que você entrou no setor do Lula. Só não perdi o dedo, né? Metalúrgico. Só não perdi o dedo. Inclusive, tinha clientes aqui na cidade, a Gestamp, a antiga Etia, eu fornecia para eles. E, aliás, é uma das coisas que eu noto aqui de Sorocaba. Uma parte importante da indústria de Sorocaba desapareceu. É um problema que a gente tem que lidar. Vocês tiveram competição com a China em muitos termos, então parte da indústria automobilística de Sorocaba, aqui existiam muitos sistemistas, desapareceu. Até veio um sistemista chinês aqui na frente do condomínio, né? Uhum. Vocês tinham uma empresa, tinha a Voben, exato. Ela mudou e depois fechou. Depois fechou. Tinha 2 empresas de eólica aqui, eu cheguei a fornecer para elas. A Texis. E aí, o que aconteceu? Hoje a indústria eólica está gigantesca no Nordeste. Quer dizer que daí você ficou rico e pôde parar. Não fiquei rico, não. Não fiquei rico, não. Veio a famosa crise da Dilma Rousseff de 2012, você 2013. Deu azar, né? Porque agora que você podia voar no jatinho do Vorcado... Pois é, agora eu participar das festinhas, agora eu tô pobre, não tenho utilidade. Faço oposição. O que aconteceu? Eu tenho as empresas, né, a gente começa a sair porque vem aquela crise que pegou primeiro o setor metalúrgico, o setor industrial como um todo, 2012, 2013, 14 o Brasil quebra. E ali eu fundo o MBL. Eu tenho hoje uma empresa de consultoria de mídia, que eu trabalho com meu irmão também tem uma produtora, eu trabalho junto com ele em negócios paralelos que ele tem, e faço meu trabalho de ativismo no Movimento Brasil Livre e hoje agora no partido político. Então, é uma vida corrida, mas uma vida que vale a pena ser vivida. Eu tenho orgulho do que eu faço. Vamos tomar um café? Voltamos. Olha, nós estamos com o Renan Santos, que é candidato do Missão, um partido que nasce, né, suas origens, estrutura do ideário do MBL, que tem uma força nacional e que agora o Missão é um partido pequeno e que tenta ganhar raízes em todo o país. E o Renan Santos é candidato à presidência da República.
pré-candidato, é polêmico demais. Imagina os debates de televisão com a participação do Renan Santos, com essa língua afiada, né? E ele continuou com a gente na Jovem Pan. Olha, eu vou pedir, Alana, para que algumas pessoas, se quiserem fazer pergunta ao Renan Santos, usem o 21020391. Por favor, nome. Tá? Nome e localização. 30 segundos ali para por favor, senão o sistema bloqueia. Se passar de 30 segundos, ele bloqueia. Então, 21020391. A sua missão agora, ouvinte da Jovem Pan, é perguntar. Vamos tomar um café, Celso? Vamos lá, tomar um café, Celso. Né, Produtos da Pan. Não, o time foi bom, né? Foi bom. Aliás, o rapaz ali também. É ataque e contra-ataque o tempo inteiro, né? Daqui a pouco tem mais perguntas para ele. Tem, afiado. Aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. A gente volta já. Muito bem, 9h09, a gente está conversando com o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, partido ligado ao MBL. Nossa audiência está alta, inclusive no YouTube. Agradecer a todo mundo que participa com a gente. Já tem participação do pessoal também com áudio pelo 2102-0391. Deixa eu já abrir esse segundo bloco de entrevista com o Renan Santos, Renan, falando sobre anistia. Renan Santos é eleito em outubro, assume em janeiro. E dá perdão pro Bolsonaro. Qual é a sua posição, o seu posicionamento em relação à anistia? Meu posicionamento é desnecessário. Eu vou explicar por quê. Meu primeiro foco tem que ser guerra ao crime organizado. Eu tenho que estar preocupado em prender gente, não em soltar gente no primeiro dia. Lógico que eu acho exagerado o que fizeram com algumas daquelas pessoas que foram presas. Elas cometeram crimes e foram presas. E eu acho curioso que o senhor Alexandre de Moraes tenha penas mais altas para elas do que quando a gente vê as prisões que acontecem por conta de gente que participa do crime organizado, tem penas mais baixas. Então eu vejo uma desproporção ali. Vejo, isso é uma coisa que nós poderemos tocar. Só que não é a minha prioridade maior. Quem coloca esse tema, quem coloca soltar essa turma do Bolsonaro como prioridade no momento que o Brasil precisa prender gente do crime organizado, eu acho que não está vivendo no país chamado Brasil. País chamado Brasil, o crime organizado está tomando cidade por cidade. A gente tem um dever de Estado em resolver isso. Então, eu vejo muita gente falando isso porque é um tema que movimenta a discussão em redes sociais. Mas isso não é minha maior prioridade, de maneira alguma. Nem tem que ser de nenhum presidente. E não que eu não reconheça, e não que eu não faria esforços para pessoas que foram alvos de justiça, porque muitas foram, vê-las soltas. E trabalhar com o Congresso para soltar as pessoas que foram alvos de justiça. Sim, com certeza, porque o que é injusto tem que ser combatido. Dito isso, colocar isso como principal tema de campanha, como está fazendo, sei lá, o Flávio Bolsonaro, eu acho coisa de gente que não vive no Brasil. Eu acho que ele só está preocupado, no fundo, com o pai dele. Que a grande anistia que ele quer é do pai dele. O que você acha e tem de proposta para as minorias? Lei e ordem. E respeito à individualidade das pessoas. Se a pessoa tem a individualidade dela e quer expressar a subjetividade, o jeito de vida dela, vai viver e seja feliz. O que a gente não vai admitir é utilizar a estrutura pública para pregar uma determinada visão de mundo que eventualmente venha ofender os outros. É isso. Agora, lei e ordem. Se uma pessoa é trans e aí essa pessoa é alvo de uma violência por conta disso, lei e ordem para o cara que agir com violência contra ela. Muita lei e muita ordem para essa pessoa. Agora, usar o Estado como propagador de uma visão de mundo... Ah, não, olha só criança pode ser trans. Cara, não e não mesmo. E a gente vai combater isso. Você acha que o PT doutrina? Acho que faz parte de uma política histórica, não só do PT, mas das esquerdas como um todo. E não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Bom, para pegar um exemplo americano, para a gente mostrar que isso não é privilégio só do PT. Nos Estados Unidos, havia basicamente um programa chamado USAID, eles chamam... É basicamente um programa de cuidado e ajuda que os Estados Unidos tinham. Eram bilhões que eram investidos em ONGs, supostas ONGs de direitos humanos, que financiavam desde causa trans em escolas até ONGs dessa natureza em outros países do mundo inteiro. Aqui no Brasil eles financiavam entidades diversas. Então, há dinheiro gringo feito só para essa atividade de doutrinação. E muito dinheiro, estou falando de coisa de bilhões. O que você acha do Trump, a sua visão dele? Trump, a gente pode ter muitas críticas contra ele, mas ninguém pode negar que o Trump vem fazendo neste mandato aqui um mandato que tem muitas consequências para o mundo. Ele derrubou um regime ditatorial que havia na Venezuela, e não há outro nome, é um regime ditatorial, e agora, 2 meses depois da queda do regime do Maduro, ele derruba o Khamenei. E eu acho que isso... Khamenei, desculpa. Que eu acho que isso tem consequências geopolíticas enormes. Então, para quem falava que o governo do Trump é um governo mais do mesmo, por mais que você possa criticar, por exemplo, ele tarifou o Brasil, ele tratou o Brasil como qualquer coisa na relação conosco. O Brasil é um parceiro histórico dos Estados Unidos. E a gente tem que se dar o respeito acima de tudo. Mas dito isso,
olhando o big picture, a fotografia dos Estados Unidos para o mundo, é um governo que está tendo consequências. E eu vi população, tanto na Venezuela quanto no Irã, comemorando a queda do regime. Então, do ponto de vista, vamos dizer, da garantia de direitos humanos para o mundo... Você acha que o Irã vai ter queda do regime? Eu acho possível. Se é provável, eu não sei, mas pela primeira vez é possível. O Irã, a relação do Irã com a própria população estava no seguinte termo: as pessoas faziam uma manifestação, o Irã passava com um carro por cima. Os manifestantes já estavam morrendo na casa das centenas. O Irã estava reprimindo com base nisso. Tomaram agora um monte de bomba na cabeça. Vamos ver se continua. A questão é, se o Irã não partir para repressão total contra a população, o regime cai. Só que se o Irã for para repressão total da população, vai tomar mais bomba na cabeça. Esse é o recado do Trump. Eu acho que alguém vai ter que ceder nesse jogo. Eu tendo a achar que o regime terá dificuldade de ficar de pé. Segundo turno aqui no Brasil sem Renan Santos. O Missão vai para que lado? Não há segundo turno sem Renan Santos. Não, vocês não vão colocar nessa parede. Eu vou trabalhar para o segundo turno. Não vou fazer as pessoas... C, né? C. Hã? C. C não existe. Mas tudo pode acontecer. Ele é o Cortez. Ele afunda o navio e vai...